Livro A Vida Além da Sepultura, de Hercílio Mais, pelo Espírito Ramatiz. Explicações acerca do livro. Na presente obra, que se refere particularmente com a vida dos espíritos desencarnados no mundo astral, intervém outro espírito. Além de Ramatiz, dá-se o nome de Atanagildo. Conforme promessa feita anteriormente pelo próprio Ramatiz, o espírito de Atanagildo não só participou desta obra, relatando minuciosamente todos os fenômenos ocorridos durante a sua desencarnação no Brasil, como também respondeu a todas as perguntas úteis que se relacionassem com a sua vida no além. Ramatiz, entretanto, é o idealizador, o coordenador e o responsável por esse livro, no qual também participo. Há algum tempo já lhe havíamos pedido que nos ditasse algum trabalho descrevendo os fenômenos geralmente verificados na ocasião da desencarnação e nos relatasse alguns acontecimentos peculiares à vida dos espíritos no mundo astral. Embora já existam muitas obras no gênero recebidas por sensitivos de excelente capacidade mediúnica e elevado critério moral, convém lembrar que cada espírito significa sempre um mundo de provas completamente diferentes das quais e de qualquer outro. Por esse motivo, julguei de interesse e importância que através de minha singela mediunidade se pudesse conhecer mais alguma sobre esse assunto. De princípio, pensávamos que Ramatiz iria nos relatar suas impressões e os acontecimentos que acompanharam sua desencarnação na última existência passada, na Indochina. No entanto, compreendemos logo que isso lhe seria um tanto dificultoso e de pouco proveito para nós, quer por se tratar de espírito que não vive habitualmente em qualquer colônia situada no astral, como porque o seu trespasse, ocorrido há quase 1000 anos no Oriente, não nos ofereceria assunto apropriado aos nossos costumes e reflexões ocidentais. Ramatiz considerou inoportuna a ideia de se rememorarem os detalhes da sua longínqua desencarnação, ocorrida na Indochina, e que considera despida de situações dramáticas ou dignas de menções para as nossas indagações. Escusou-se dessa tarefa, mas prometeu-nos de cooperar na obra de trazer oportunamente outro espírito amigo e desencarnado aqui no Brasil, que nos pudesse descrever o que desejássemos e fosse bastante capacitado para narrarmos mais alguns esclarecimentos registrados na sua moradia astralina. Assim, quando a oportunidade se nos apresentou, recebemos a visita de Atanagildo, espírito intimamente ligado ao grupo liderado por Ramatiz, e que foi seu discípulo algumas vezes, principalmente na antiga Grécia, onde também viveram alguns dos irmãos que têm atualmente cooperado na revisão e na divulgação destas obras. Na última romagem, Atanagildo habitou o Brasil, em região que prefere guardar no anonimato, a fim de se evitar qualquer indiscrição em torno de sua família terrena. O espírito de Atanagildo, iniciando esta obra com a narrativa de sua última desencarnação terrena, favoreceu-nos muitíssimo, pois que a descrição de sua morte física deu-nos motivo para que formulássemos interessantes perguntas a ele e a Ramatiz. Acreditamos que nessa obra
o leitor conseguirá distinguir o estilo de Atanagildo, às vezes num tom de surpresa, outras vezes impregnado de certo humorismo, diferindo em relação à argumentação filosófica e o poder de síntese, que são próprios de Ramatiz. Há que não esquecer que não sou médio sonâmbulo, mas perfeitamente consciente do que se me passa pelo cérebro durante o trabalho de recepção mediúnica. Cabe-me vestir com a palavra os pensamentos dos comunicantes, como que nem sempre consigo realizar com êxito e fazer perfeita distinção das personalidades. Assim, como também me escapam certas sutilezas inerentes à psicologia espiritual de cada um desses comunicantes. E em virtude de ambos os espíritos operarem intimamente ligados na confecção desta obra, verifiquei inúmeras vezes que, enquanto algumas respostas eram dadas por Atanagildo, fluíam-me pela mente inúmeras considerações e comparações filosóficas que ampliavam e explicavam mais detalhadamente as respostas. Mais tarde, pude realmente comprovar melhor que o trabalho era em conexão, por parte de ambos os espíritos, operando mutuamente, pois diante de qualquer vacilação e demora na resposta de Atanagildo, na sua exposição sempre mais descritiva, verificava a imediata interferência de Ramatiz. Ramatiz então explicava melhor o assunto, através de sua forma peculiar com a qual já estávamos bastante familiarizados. Mas apesar disso, as respostas de Ramatiz ficavam sempre como de autoria de Atanagildo, a quem cabia o mérito de tudo. Esse fenômeno constituiu para mim um salutar aprendizado, pois pude avaliar da rapidez e da segurança do raciocínio de Ramatiz, comparando suas respostas com o demorado e às vezes dificultoso modo com que Atanagildo chegava às suas conclusões. Atanagildo é afeito à mesma índole universalista do seu mentor e amigo. Ligou-se a Ramatiz desde antes do êxodo dos hebreus no Egito, tendo-o acompanhado em várias existências, aurindo-lhe os conhecimentos e a técnica espiritual de serviço no além. Na sua última encarnação no Brasil, devotava-se a vários labores espiritualistas, tendo participado de alguns movimentos esotéricos e espiritistas, ou espíritas, visando sempre a melhoria do seu espírito e o socorro ao próximo, mas sem se deixar dominar por quaisquer exclusivismos ou segregamentos associativos. Revelou-se sempre criatura jubilosa no esforço de servir os demais experimentos e doutrinas alheias, que se devotavam ao bem do espírito humano. Desde os primeiros contatos que tivemos com o seu espírito acomodado, mas algo jovial e às vezes buliçoso, como se nos revelou nas apreciações sobre os dogmas religiosos já envelhecidos, observamos-lhe o sentido construtivo de suas respostas e a ausência de qualquer dramaticidade ou compungimento espiritual. Além de sua propensão liberal, nunca nos fez exigências de ordem pessoal, nem pretendeu traçar fórmulas para os nossos trabalhos, evitando quaisquer constrangimentos nas indagações que lhes fizemos. O seu modo eclético é muito comum a todos os discípulos, adoradores, admiradores da maioria dos leitores de Ramatiz, que em número de alguns milhares permaneceram mais tempo reencarnados no Oriente, sob a visão protetora da fraternidade do Triângulo. É possível que, em virtude da fraqueza, sem gradações psicológicas com que Atanagildo faz suas revelações,
sobre o mundo astral e a respeito de algumas concepções restritivas do leitor, no entanto, é bem melhor que ele nos relate aquilo que pode ser rejeitado por nós, do que guardar informações que nos auxiliem a desvendar o mistério da vida no além-túmulo. Cumpre-nos louvar o esforço dos espíritos bem-intencionados, que tentam-nos de todos os modos e meios descrever-nos o panorama astral que habitam, desejosos de que regulemos a nossa bússola humana para o norte de uma segurança espiritual. Atanagildo recomenda, em certas respostas, que aceitemos as suas comunicações mais em consequência de sua experiência pessoal, do que como postulados doutrinários definitivos, considerando que outros espíritos superiores podem descrever-nos os mesmos fatos, sob perspectivas diferentes e mais lógicas, possivelmente melhor compreensíveis à nossa atual psicologia. Ele se afirma desligado de qualquer preocupação doutrinária e pede que só o interpretem como singelo noticiarista de acontecimentos que pôde vislumbrar no espaço, sem pretender abrir debates sobre aquilo que nos pode parecer inverossímil ou que venhamos a atribuir o produto de uma imaginação fértil. Quando Atanagildo se referiu à sua expedição de aprendizado nas regiões do astral inferior, tornou-se-me difícil admitir a descrição de certos quadros tenebrosos, porquanto eles me pareciam exorbitar da lógica e sensatez de um plano vibratório próprio dos desencarnados. No entanto, através do meu desprendimento espiritual, que ocorre durante as noites de sono favorável e pouca alimentação, foi-me facultado vislumbrar certos fatos e cenas tão aviltantes, como se algum cérebro excessivamente mórbido estivesse interessado em plagiar os relatos de Dante em sua visita ao inferno. Nós costumamos acreditar nessas descrições tão aterrorizantes, porque ainda estamos fortemente condicionados às fantasias dos dogmas religiosos, que no decorrer dos séculos findos, e mesmo ainda nessa atual existência, exerceram e exercem pressão escravizante em nossos raciocínios imaturos. Quase todos nós temos vivido em contato demorado com as instituições sacerdotais do passado. Confiávamos num céu administrado por anjos e num inferno exclusivamente dirigido pelos demônios. Sofremos, pois, desencantados ao verificar que no astral inferior os homens é que mantêm o inferno. E, o que é pior, ainda o fizeram bem mais requintado do que o cenário imposto pela tradição religiosa. O acontecimento ainda se torna mais grave, mesmo para as nossas concepções mais avançadas, porque também se extingue a velha ideia espiritualista de que, após a morte do corpo, nós deveremos viver apenas mergulhados num estado íntimo de completa introspecção espiritual, gozando um céu ou um inferno virtual em nossas mentes desencarnadas. Por isso, convém repetir o que já tem sido dito por alguns espíritos superiores. A morte do corpo é apenas mudança de apartamento por parte do espírito. Conforme já temos explicado, Atanagildo é espírito que viveu várias vezes na Grécia. E embora não estejamos autorizados a fornecer detalhes do seu passado, ele ainda traz grande influência adquirida naquelas reencarnações entre os gregos, das quais sabemos ter sido a mais importante entre os anos de 441 e 384 a.C.
Nessa época, encontravam-se em ebulição os princípios e teses esposados por Sócrates, Platão, Diógenes, mais tarde cultuados por Antístenes, em cuja época também vivia Ramatiz, na figura de conhecido mentor helênico, que pregava entre discípulos ligados por grande afinidade espiritual. Eis porque o leitor não deverá estranhar certo humorismo e ditos satíricos de Atanagildo, em algumas de suas respostas e que poderiam ser levados à conta de incivilidade para com os credos dogmáticos, quando isso é ainda o produto psicológico da velha irreverência dos gregos de sua época, acostumados a ironizar as instituições demasiadamente sisudas e dramáticas. Quando ele alude ao inferno e aos prejuízos decorrentes da estreiteza religiosa oficial, intercalando suas respostas com certas conclusões humorísticas, não o faz para formular gracejos extemporâneos, mas apenas para melhor despertamento do leitor, que então refletirá quanto à improcedência e o ridículo que se ocultam em certas ideias e práticas já obsoletas e impróprias à nossa evolução mental do século XXI. Em nosso modo de pensar, basta-nos, às vezes, a emissão de um conceito divertido, mas inteligente, para ocorrer um misterioso estalo, que então expurga de nosso cérebro a poeira deixada pelos dogmas, tradições e princípios anacrônicos, que nos asfixiam e reduzem a liberdade de pensar. Chego ao término das explicações, que acredito serem indispensáveis no início da obra. Lembro aos leitores e ouvintes que Ramatiz e Atanagildo não se entregaram a uma narrativa aventurosa e sem finalidade construtiva. No presente trabalho, sim tentaram demonstrar quanta compensação milita em favor daqueles que realmente seguem as pegadas de Cristo, em lugar de se atolarem nos charcos das impurezas astrais, vivendo exclusivamente em função da porta larga, fácil, das conquistas fáceis e da ilusão dos prazeres materiais. Peço a Jesus que inspire a todos nessa leitura do trabalho que temos efetivado como sentido de contribuir com o nosso copo d'água para dessedentar aquele que tem sede de conhecimento do que seja vida no além e aumentar o ânimo e a esperança naqueles que se aterrorizam diante da morte, do carpo e duvidam da magnanimidade do nosso Pai Celestial. Oxalá possam essas mensagens mediúnicas beneficiar alguns corações abatidos pela incerteza do dia do amanhã. Curitiba, 27 de outubro de 1957.